Graças a Deus, graça e paz, amados, amadas, a todos uma boa noite. Prazer, uma alegria estarmos juntos aqui na nossa live, mais uma vez, essa semana de oração e preparatória, para que nós possamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui desejosos de sermos revestidos do poder de Deus e participarmos daquele momento com alegria, com revestimento do alto e com dignidade, irmãos, de estarmos sentados à mesa com nosso Deus. Eu queria convidá-las, nós vamos ler uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, Atos dos Apóstolos 22, e versículo 12 em diante. Atos 22, 12. E assim diz a palavra do Senhor. E um certo Ananias, um homem religioso, conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam, vindo até mim e estando em pé, disse-me: Irmão Saulo, receba a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais te escolheu para que tu conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que esperas? Levanta-te e sejas batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que eu, retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em êxtase. E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão o seu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te para longe aos gentios. Amém, Jesus. Amado Deus, Pai, no nome do teu Filho Santo e Precioso, Jesus Cristo, mais uma vez a Igreja do Senhor está aqui reunida nesta live. Eu agradeço ao Senhor por cada uma dessas preciosas vidas participantes dessa live, nesta noite. E desejo ardentemente que o poder do teu Espírito Santo venha se manifestar, levando a cada coração a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de ânimo e até mesmo a palavra de exortação. Porque nós queremos, Senhor, ouvirmos a tua voz. E este é o nosso desejo, Pai. Este é o nosso propósito. Fale, Senhor, aos corações aqui presentes e manifesta a tua glória e manifesta o teu poder. E venha, Senhor, de encontro dos nossos anseios e necessidades nesta noite. Eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amados, amadas, eu queria, nesta noite, falar um pouco com vocês sobre Ananias. Todos nós conhecemos o testemunho do apóstolo Paulo, este homem valoroso que foi usado por Deus. Mas eu queria, nesta noite, falar do outro lado da situação. Porque quase sempre, quando a gente lê essa passagem, a gente fala do apóstolo Paulo, do quanto este homem que era perseguidor, ele passou a ser perseguido e passou a fazer aquilo que era a vontade de Deus. E, fazendo a vontade de Deus, ele sofreu muitas perseguições, ele sofreu muitas lutas,
porque desde que ele propusera fazer a vontade de Deus, ele passou a ser de perseguidor a perseguido. Então, eu queria, nesta noite, que nós fizéssemos uma meditação, lembrando deste homem chamado Ananias, que o próprio testemunho de Paulo acerca dele diz assim que ele era um homem religioso, conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam. E quando esse moço vai até Saulo, que estava cego, né, porque Saulo tinha ido a Jerusalém, pego cartas para que ele tivesse mais autoridade contra os cristãos, perseguindo os cristãos, e ele foi imbuído, ele foi revestido de uma maior autoridade, e ele vai para Damasco, ele sai de Jerusalém e vai para Damasco, a fim de trazer os que estavam presos lá para serem julgados em Jerusalém, né? Para serem condenados, para serem açoitados, castigados em Jerusalém. E quando ele está quase perto de Damasco, por volta de meio-dia, ele vê uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, e do centro daquela luz, do meio daquela luz, saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele ouve essa voz, ele fica cego, completamente cego, ele não vê mais nada a partir desse momento em que ele olha para essa luz. Então ele é levado para Damasco, e quando está ali em Damasco, o Senhor dá uma visão para Ananias, e nessa visão, o Senhor fala com Ananias. E se a gente lesse lá em Atos 9, ele fala mais claramente sobre essa visão, e o Senhor chama Ananias e diz que para que ele fosse, né, até onde estivesse Saulo, e pregasse ao Saulo, falasse aquilo que o Senhor ia colocar na boca de Ananias para Saulo. E a primeira reação de Ananias foi essa assim: ele não, Senhor, né? Isso é impossível. Esse homem aí nunca será um cristão. É a primeira reação de Ananias. É claro que eu estou falando no linguajar nosso. Ele não. Isso aí não. Qualquer um, qualquer cidadão aqui em Damasco pode se converter se ele tivesse cobrando Deus, como se ele tivesse aconselhando Deus a tomar cuidado do Saulo. E o que chama a atenção nessa palavra, nessa passagem, é que o Senhor já havia falado com Saulo, né? O Senhor agora fala com Ananias. Saulo, que era o perseguidor, ele ouve a palavra, ele recebe aquela palavra, ele atende o que a palavra pediu para que ele fizesse. E quando Deus vai falar com o servo dele, há uma rejeição, uma certa rejeição daquilo que Deus está falando. Porque às vezes a gente tem a ciência errada, né? A falsa ciência de que aquilo que Deus está falando conosco não vai acontecer. E este julgamento que a gente faz quando Deus fala conosco é ruim. É o mesmo julgamento que quando Deus fala para Sara que Sara ia ser mãe, ela riu, ela deu uma risada. É a mesma palavra que quando Israel está sitiado, e o Senhor usa o profeta, usa o servo dele para dizer assim: amanhã, a esta hora, Deus vai encher a gente de alimento, nós teremos abundância de alimento. Um soldado, né, um comandante, ele ri e diz assim: nem que chova do céu, isso vai acontecer, nem que chova comida do céu, isso vai acontecer. E aí, no outro dia, ele vê aquilo acontecer, e no tempo que ele está à frente, olhando, ele é pisoteado e morre. Ele vê acontecer e não participa. Eu quero, nesta hora, falar com você, participante aqui da live. Deus tem planos, projetos na sua vida, na minha vida. E
O que está faltando para nós é deixarmos de lado a incredulidade, deixarmos de lado a falta de fé, a falta de confiança naquilo que Deus tem falado. Porque a gente ouve a palavra, se alegra em ouvir a palavra, mas no outro dia, quando é o momento de nós começarmos a executarmos, vem o sentimento de medo, de dúvida e de incerteza. É mais ou menos como aconteceu com Ananias. Ananias, ele duvida e fala, esse homem não, em outras palavras, né? Ele não, isso é impossível. Ele nunca será um cristão. E é, às vezes, o que nós falamos para Deus. Podemos não falar de boca, mas falamos com as nossas atitudes. Não vai, isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir comprar isso. Eu não vou conseguir vender isso. Eu não vou conseguir fazer isso. A pessoa, quando eu falar, vai dizer não. A gente já declara isso no nosso pensamento e a gente não faz. E a gente não escuta. Eu quero, nesta noite, falar justamente isso. O papel de Ananias era um papel pequeno, mas não insignificante. Porque, às vezes, nós confundimos pequenez com insignificância. A gente acha que, se eu não fizer aquilo, não vai mudar nada. Porque aquilo é pequeno e não vai mudar nada. Mas era um papel pequeno de Ananias, mas era fundamental. Porque Ananias era aquele que ia ter a primeira pessoa que Saulo ia ver depois que recobrasse a vista era Ananias. E Ananias olhando para ele e dizendo, irmão Saulo. É a primeira visão que Saulo tem. Quem fala para Saulo é estar ali e levantar-se e confessar os seus pecados e se batizar, quem leva a palavra de boas novas, irmãos, todos nós sabemos, isso é falado constantemente. Nenhuma caminhada começa sem o primeiro passo. E o primeiro passo, quem fez Saulo dar, foi justamente Ananias. Ananias é que estava lá, segurando a mão de Paulo e dizendo, vem, o Senhor é contigo. O Senhor te guardará e o Senhor te abençoará. Então, o papel era pequeno, mas não insignificante. E quantas vezes nós fracassamos, mesmo sabendo que o que Deus pode realizar através dos nossos pequenos esforços. Deus tem muita coisa. Eu tenho falado isso porque Deus tem me dado essa palavra. Isso não é palavra de autoajuda, isso não é palavra para que vocês tenham um ânimo apenas na carne, mas é uma palavra no sentido de nós termos ouvido e ouvirmos o que Deus tem falado. De nós colocarmos em prática as palavras que Deus tem falado. E a gente não precisa entender o plano todo. Porque, certamente, Ananias não estava entendendo tudo o que Deus estava já pronto para realizar, porque não é que estava na mente de Deus, Deus já estava executando algo que era um plano dele, que já era um projeto dele. E Deus estava apenas executando. Não é que Deus agora viu que você pode fazer isso. Ele já enxergou a tua capacidade de fazer há muito tempo. E ele achou que agora, ele está achando que agora, nós estamos maduros o suficientes para podermos executar, para podermos fazer. E a gente não precisa entender todo o plano. Só precisamos ser fiéis no que for a nossa parte. E Ananias foi fiel naquilo que era a parte dele. Ele fala com Saulo, ele diz no versículo 16, e agora, por que esperas? Levanta-te e seja batizados e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aí Saulo vai, começa a ministrar, começa a pregar, né? Lá em Damasco, ele fica ali aproximadamente 3 dias pregando, falando, já anunciando o evangelho.
Depois ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém, os apóstolos fogem dele, os apóstolos não queriam vê-lo, os apóstolos estavam desconfiados que aquilo fosse uma trama, e aí eu fico sempre assim, imaginando. Irmãos, como é difícil nós acreditarmos que Deus pode operar milagres. O ser humano sempre tem um pé atrás. Os apóstolos tiveram dificuldade em receber Saulo. Precisou Barnabé fazer a ponte. Precisou Barnabé ir lá, conversar com eles, prepará-los para que pudessem receber Saulo. E Saulo vai lá, fica alguns dias com eles e vê algumas coisas, e daqui a pouco o Senhor fala para ele, sai de Jerusalém, porque eles querem te matar. E não fica aqui em Jerusalém. Apressa-te no versículo 18 que nós lemos aqui. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão o teu testemunho acerca de mim. E aí ele lembra que o que ele era e o que Deus está fazendo dele. Irmãos, o teu passado, Jesus apagou. As coisas velhas que nós fizemos, elas foram lavadas, elas foram redimidas, elas foram enterradas e sepultadas no lugar mais profundo. Eu gosto sempre de dizer, uma vez eu li um livro que dizia assim, e no lugar onde Deus enterrou todos os teus pecados, ele colocou uma plaquinha lá, proibido pescar. Ninguém pode arrancar as coisas lá do teu passado. Paulo tinha um passado, mas Deus estava propondo a ele um futuro diferente. Talvez você esteja muito apegado ao teu passado, mas Deus tem coisas novas para você. Amém. Deus tem coisas novas para nós. Não fique atrelado ao teu passado. Paulo fala aqui, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E o Senhor só falou para ele, que o Senhor esqueceu o passado, o Senhor apagou o passado negro, o passado ruim. Saulo disse, vai, porque hei de enviar-te para longe, aos gentios. E ele foi o apóstolo que foi usado por Deus para trazer o evangelho a nós. Nós só estamos aqui porque um dia Deus levantou Ananias para falar algumas poucas palavras a Saulo, e Deus levantou Saulo para ser o apóstolo dos gentios. Nós temos que ir uma cadeia. Ninguém faz nada sozinho. Nós dependemos de alguém sempre, que Deus vai usar, que Deus vai colocar na sua vida, que Deus vai colocar na minha vida. E Ele tem colocado. Talvez já esteja aí bem perto de você, você não viu ainda. Mas que nesta noite, assim como que caíram as escamas de Saulo, que as nossas escamas caiam nesta noite, que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem preparado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.